E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês e assim permaneça, tá bom? Voltando com mais um vídeo complementar para auxílio na resolução das atividades do PET, né? A gente já está no PET 3, semana 2 do nono ano, né? Então, aqueles lembretes de sempre. Se não é inscrito aqui na minha página ainda, se inscreve, né? Aciona o sininho, a opção todas, para você ser notificado quando sair vídeo novo, né? Lembrando que as atividades são para ser entregues sempre até as quartas-feiras, né? Então, a atividade dessa semana 2 do PET 3 é para ser entregue até a próxima quarta-feira, dia 19 de agosto. E quem está atrasado aí, favor colocar em dia, porque vai ser importante na volta das aulas presenciais, tá bom? E o assunto dessa semana aí no PET, né? A gente já está na semana 2 do PET 3 de História do nono ano, é crise de 1929, uma crise econômica pelo qual passou o mundo inteiro. Foi a primeira crise global do capitalismo, né? Então nós vamos tratar desse assunto aí. Tá entre as páginas 64 e 68 do PET 3, tá bom? Do nono ano. Aí tem a atividade 1. Leia o trecho do artigo Crise de 1929, de Leandro Augusto, né? E responda as questões a seguir. Vamos ler o artigo aí. A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, deve ser entendida no contexto da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, que se mostrou especialmente trágica às nações europeias. Mesmo nos países vitoriosos, como Inglaterra e França, as consequências do conflito foram calamitosas, notadamente em relação às estruturas econômicas. Indústrias paralisadas, campos queimados, estradas destruídas foram apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados por estes mercados, fragilizando acentuadamente sua capacidade produtiva. Então, a Primeira Guerra fez com que a capacidade produtiva dos países já industrializados caísse brutalmente, né? Por outro lado, a Grande Guerra favoreceu o crescimento econômico de outro país que, se antes mesmo do conflito já se colocava como uma potência emergente, assumia agora uma indiscutível relevância internacional: os Estados Unidos da América. Distante dos enfrentamentos da guerra ocorridos basicamente em solo europeu, os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril. Ao contrário, as crescentes demandas de uma Europa debilitada incentivaram ainda mais sua produção. Então, enquanto a Europa estava quebrada e não conseguia produzir, os Estados Unidos cresceu, né, e produziu para ele e para a Europa, né? Tem uma tabela aí com crescimento industrial nos Estados Unidos da segunda metade do século XIX até 1924. Investimento dos Estados Unidos no estrangeiro cresceu nesse período, principalmente de 1914 a 1924, triplicou praticamente. Investimento estrangeiro nos Estados Unidos diminuiu, né? Por quê? Porque a maioria desse investimento vinha da Europa, então diminuiu pela metade. Por quê? Porque a Europa estava quebrada. Posição líquida dos Estados Unidos, né? Então você vê aí que também tá difícil de ler aí, viu, pessoal? Mas aí vocês leem e vê o que está dizendo aí sobre essa posição líquida dos Estados Unidos, tá bom? Está lá na página 64. E agora responda as questões. Então, entendendo que a Europa quebrou e os Estados Unidos cresceu, vamos para as questões. Letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Já falei aqui, né? A Europa quebrou, a Europa, mesmo quebrada, precisava continuar consumindo. De onde vai vir esse consumo, né? De onde a Europa vai comprar? Dos Estados Unidos. Letra B. Observando a tabela crescimento industrial dos Estados Unidos, em que anos os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Então vocês veem lá que é a primeira parte da tabela, né? Justamente após a Primeira Guerra Mundial. Vamos voltar lá na tabela para a gente ver. A Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. Quando que eles dobram o investimento? Em 1919. Então, quando que os Estados Unidos vai dobrar o investimento no estrangeiro? Com o final da Primeira Guerra Mundial. Exatamente no momento em que
a Europa estava quebrada, tá? Essa é a resposta da B. Página 65. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Né? Tem uma página de jornal ali, né? E está escrito assim: depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como uma grande potência do mundo capitalista. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra como principal mercado consumidor. A partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldade em escoar sua produção, colaborando para a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, olha que interessante. A Europa quebrou, os Estados Unidos vendia muito para a Europa, porque a Europa não tinha como produzir. E vende, vai produzindo cada vez mais. E vai vendendo, e vai produzindo, e vai vendendo. Chega um momento em que a Europa ela se reconstrói e ela volta a produzir novamente. Quando ela volta a produzir novamente, para o europeu fica mais barato comprar o que é produzido pelo próprio europeu lá dentro da Europa do que comprar nos Estados Unidos. O que acontece? Os Estados Unidos começam a produzir muito mais do que tem condição de vender. E isso ajuda no aparecimento da crise de 1929. Né? Letra A. A manchete do jornal na imagem 1 está noticiando o acidente na Wall Street. E mais abaixo, podemos ver o título da reportagem que diz: Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos às manchetes do jornal. Né? Então, que relação que tem entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está dizendo na manchete do jornal? A letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Já deu uma dica aqui, né? Que está aí no enunciado da questão. Né? Os Estados Unidos começou a produzir muito e em determinado momento a Europa já tinha condição de produzir o que ela precisava e aí ela deixa de comprar dos Estados Unidos. Esse é o principal motivo. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Aí vocês vão ter que pesquisar aqui. Lembrando que eu sempre deixo na descrição, tá? Os links para vocês pesquisarem. Atividade 3, ainda aqui na página 66. Observe a imagem a seguir, analise-a e responda as questões. Aí a imagem que a gente está vendo agora é primeiro descrever ela, né? Tentar entender o que é. É uma mulher aí, parece que com seus filhos, né? Uma família dentro de uma espécie de uma lona aí, uma barraca, alguma coisa assim, né? Dorothy Lange e a Grande Depressão Americana nos anos 30. A letra A é o que observamos na imagem. Aí já na letra B, eu já descrevi a imagem aí. Na letra B, já na página 67. Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? Né? Tem a ver com o tema da semana aí, a crise, né? A crise econômica. Letra C. Observando a imagem, levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 29 para os Estados Unidos? Né? Então, pobreza, desemprego, né? Queda da economia, né? Da produção industrial, quebra de empresas, né? Empresas que deixaram de existir, né? Por aí vai. Letra D. Se você não tivesse estudado a crise de 1929 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Aí já é uma questão mais pessoal aí de percepção, né? Será que você conseguiria? Atividade número 4. No final da década de 1920, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Café e Cultura. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas do produto. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador. A crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos e das oligarquias, dissidentes de outros estados, que almejavam o controle político do Brasil.
Explica Wagner Pinheiro Pereira, doutor em História pela USP e autor do livro 24 de outubro de 1929, A Quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Né? Aí, as letras da atividade 4. A que crise o artigo faz referência? Pessoal, não é a crise de 29, explicitamente sim a crise do café. Então, já entreguei para vocês a letra A aí. Letra B. De que forma essa crise atingiu o Brasil? O Brasil vendia muito café para fora. Atingiu na medida em que o mercado externo não tinha mais interesse em comprar tanto café do Brasil no preço que o Brasil tinha para vender, né? Letra C. O que você observa na imagem? A imagem aí dos cafés, destruição de café no Brasil, né? É o título da imagem aí. E a letra D, de que maneira o artigo se relaciona com a imagem? O que está falando lá no artigo que dá para relacionar com essa imagem aí, né? Das pessoas destruindo café. Né? Foi uma tática adotada pelos cafeicultores para diminuir a oferta, né? Consequentemente a demanda aumenta, com menos produto, o que aconteceria com o preço? O preço aumentaria, né? Então, de que maneira o artigo se relaciona com a imagem? O artigo é a imagem é a representação do método, da tática usada pelos cafeicultores, né? Essa relação que tem aí. Tá bom, pessoal? Esse foi o tema da semana aí. Qualquer dúvida pode me pedir no privado, tá bom? Um abraço e até semana que vem.